Amém? Tem alguém feliz aqui esta noite? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Convido os irmãos para abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Glória a Deus. João 8 e 32. É um texto bem conhecido da gente. Amém? Vamos a esse texto como base para a palavra ministrada hoje. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então todos vamos ler em alto e bom som. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto fala sobre a verdade. Há muitas verdades em que as pessoas acreditam. Existem muitas verdades no mundo. A Bíblia é o livro da verdade. Deus é o Deus da verdade. Jesus é o Jesus Cristo da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós que servimos a Cristo, nós que somos cristãos, também vivemos a verdade. E eu quero compartilhar com vocês esta noite coisas importantes que você precisa saber. Coisas importantes que você precisa saber. Só uns R$2 para baixo. Glória a Deus. Coisas importantes que você precisa saber. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é importante a gente saber, e entendemos, aprendemos pela palavra de Deus, pois temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, e que tudo que está escrito é a verdade. Primeira coisa que você precisa saber, que é de suma importância para a sua vida, está em Gênesis no capítulo 3. O homem pecou, o homem caiu, e como pecador e com a sua queda, ele afastou-se de Deus. O homem, por causa dos seus pecados, ele afastou-se de Deus. Em Gênesis no capítulo 3, a palavra nos mostra que o homem, ele caiu em transgressão, ele falhou. Ali em Gênesis no capítulo 3 nos mostra, podemos dizer, o capítulo mais triste da história. Nos conta como que o pecado entrou no mundo. Como que o pecado ele entrou e trouxe todas as suas mazelas. O pecado entrando no mundo trouxe toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia. Ele trouxe consigo as suas consequências. Primeira coisa importante que você precisa saber: o homem pecou, o homem caiu, e na condição de caído, ele está afastado de Deus. Em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que quando olha para os judeus que se gloriavam por ter a lei, se achavam melhores por ter a lei, Paulo mostra que estes homens, os judeus, eles eram pecadores e estavam destituídos da glória de Deus. No capítulo 2, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele mostra que os gentios, na sua condição, vivendo nas suas práticas pecaminosas, na sua injúria, nas suas idolatrias, eles estavam afastados da glória de Deus. E Paulo diz no capítulo 3 que todas as pessoas estão afastados da glória de Deus. E pela palavra eu quero compartilhar pelo menos 3 motivos
que levaram o homem a cair e a pecar e se afastar de Deus. O primeiro motivo que levou o homem a cair foi a desobediência à palavra de Deus. Porque a ordem de Deus em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus ele construiu, ele criou um jardim, ele criou um lugar, um jardim, e ali ele colocou o homem. E a ordem de Deus para o homem era: você pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim. De quantas árvores eles podiam comer, irmãos? Todas. Todas as árvores que estavam ali, eles podiam comer. Aí Deus diz assim: porém vocês não comerão de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Dessa vocês não comerão, porque no dia em que vocês comer, vocês certamente morrerão. A palavra de Deus era essa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ele desobedeceu a Deus. A palavra nos mostra que a sua mulher, ela foi seduzida ali pela serpente. Ali ela comeu do fruto e ela trouxe para o seu marido, ela trouxe para Adão. E nesse momento em que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão desobedecendo a Deus. Desobediência. Porque a palavra de Deus era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No momento em que eles comem, eles desobedecem a palavra de Deus. Esse é o primeiro motivo que levou o homem a cair. O segundo motivo que levou o homem a cair: orgulho. O desejo de ser igual a Deus. O seu coração foi envaidecido. Os corações deles desejaram o mal. E eles orgulhosamente, com aquele sentimento no seu coração, desejaram ser igual a Deus. Porque no momento ali da tentação, a serpente disse para Eva assim: olha, vocês podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no momento em que vocês comer da árvore, do momento que vocês comer do fruto da árvore, vocês serão igual a Deus. Nesse momento que eles ouvem isso, que o seu entendimento seria aberto, que o seu coração, eles seriam igual a Deus, o seu coração teve o desejo de ser igual a Deus. Orgulho. A palavra nos diz em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba, ou seja, o orgulho, ele precede a ruína, ou seja, ele vem antes da ruína. E a altivez do espírito precede a queda. O orgulho foi um dos motivos que levou o homem a cair e a pecar. Terceiro motivo que levou o homem a cair e a pecar: eles, aleluia, acreditavam, eles foram induzidos, eles acreditaram na ideia que o diabo colocou na mente deles. A ideia era que eles seriam felizes longe da presença de Deus. Primeiro motivo que levou eles a pecar: desobedeceu a palavra. Segundo motivo que os levou a pecar: orgulho no seu coração, desejo de ser igual a Deus. Terceiro motivo que os levaram a pecar e a caírem: acreditaram que seriam felizes longe da presença de Deus. Isso aqui é um engano, irmãos, que está nos nossos dias. Satanás, ele quer colocar nos pensamentos das pessoas um sentimento nos seus corações de que eles serão felizes longe de Deus, de que a felicidade verdadeira não está na casa de Deus, de que a felicidade verdadeira está lá no mundo, está nos namoros ilícitos, está nas drogas, está na bebida, está no alcoolismo, está na prostituição. Satanás, ele coloca esses sentimentos no coração das pessoas, dizendo que a felicidade está lá.
mas é uma mentira do diabo. É uma mentira de Satanás. Billy Graham certa vez disse assim: todas as vezes que o homem querer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre uma embarcação preparada. Todas as vezes que o homem querer se afastar de Deus, o diabo tem sempre um jeitinho para dar. Aleluia. Primeira coisa importante que vocês precisam saber: o homem pecou e caiu. O homem, ao cair, ele se afastou de Deus. Mas a segunda coisa importante que você precisa saber nesta noite é que o homem pecador, ele pode ser salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O homem pecador, ele pode ser salvo. Em Gênesis, no capítulo 3, o homem pecou, caiu e afastou-se de Deus. Mas no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que é o texto áureo, o texto principal da Bíblia, nos mostra que o homem ele tem uma oportunidade de retornar à presença de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. O homem, por pior pecador que seja, ele tem a oportunidade de arrepender-se. Ele tem a oportunidade de ser salvo. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 passos que levam o homem à salvação. É importante eu falar, irmãos, que quando eu estou falando de homem, não estou referindo somente ao sexo masculino. É uma forma de dizer a respeito do homem e da mulher. 3 passos que levam a pessoa à salvação. Primeira coisa: arrepender-se pelos seus pecados. Primeiro passo que leva o homem a ser salvo: arrepender-se pelos seus pecados. Em Mateus no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, Deus levanta João Batista como profeta. Ele nasceu escolhido para ser profeta desde o ventre da sua mãe. E em Mateus no capítulo 3, versículo 1, versículo 2, João Batista ele começou a pregar. Ele começou a pregar ali no deserto. Ele começou a pregar no local aonde as pessoas iam ali para o ouvir. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está perto, está próximo o reino de Deus. Ou seja, a mensagem de arrependimento é uma mensagem que João Batista pregou. Aí, meus irmãos, a palavra nos diz que Jesus Cristo, ele nasceu. Jesus Cristo, ele foi batizado em águas. Em Mateus no capítulo 4, Jesus Cristo ele é levado ao deserto e ali ele é tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E ao sair do deserto, Jesus começou a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. A mensagem que Jesus começou a pregar era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Em Atos no capítulo 2 e no versículo 38, o apóstolo Pedro, após ser batizado pelo Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega para uma multidão, aonde quase 3.000 pessoas se converteram. E a mensagem de Pedro apontava para Jesus. A mensagem que Pedro pregava apontava para Cristo, aqueles que os judeus tinham crucificado. Os judeus, ao ouvirem a mensagem, eles perguntaram para Pedro, no meio da pregação: irmão Pedro, o que é que nós faremos então? Você está pregando essa mensagem aí, Pedro, sobre esse Cristo que veio, sobre esse Messias. Agora o que é que nós faremos? Aí Pedro olha para eles e diz: arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus.
Ou seja, a mensagem de arrependimento foi pregada por João Batista, foi pregada por Jesus e foi pregada pelos apóstolos e ainda precisa ser pregada hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Primeiro passo que leva o homem à salvação: arrepender-se dos seus pecados. Segundo passo que leva o homem à salvação: crer no Senhor Jesus Cristo. A fé. A nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos, é baseado na palavra. E a Bíblia nos diz que para ser salvo, você precisa ter fé em Jesus. João 3,16, como eu já disse, diz: e Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer é o que, irmãos? É fé. Para que todo aquele que nele crer, todo aquele que tiver fé em Jesus, não pereça, ou seja, não vá para o inferno. O perecer ali é no inferno, mas tem o que? Vida eterna. Em Atos, no capítulo 16 e no versículo 31, Paulo e Silas, após estarem presos ali na prisão, acontece uma situação e eles têm a oportunidade de pregar para o carcereiro. E a mensagem de Paulo para aquele homem, para aquele carcereiro era: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos crer em Jesus. Você precisa ter fé em Jesus. Você precisa ter fé no Senhor. Porque se você não tiver fé, você não pode ser um salvo. Porque a Bíblia diz que os incrédulos, eles serão lançados no lago de fogo. Mas a Bíblia diz também que todo aquele que nele crer. Aleluia. Esse texto está dizendo, irmãos, todo aquele, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja indígena, seja escravo, seja quem for, em qualquer lugar do mundo, aquela pessoa que crê em Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. E a pergunta que eu faço é, irmãos, você crê de verdade em Jesus? Você crê realmente em Jesus? Porque existem pessoas que eles simplesmente vão no culto. Existem pessoas que às vezes eles podem participar de todo o culto, mas sem crer em Jesus. Existem aquelas pessoas que às vezes vão na igreja, irmãos, porque ele gosta de ver as pessoas cantando, acha bonito as apresentações. A Bíblia nos diz que nós precisamos crer em Jesus. Nós nunca vimos Ele, eu pelo menos nunca vi Jesus. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Você nunca viu Jesus, você nunca viu o Senhor, Ele nunca apareceu para você, mas se você crê nele, pode ter certeza que um dia você o verá lá na eternidade. Pode ter certeza que um dia Ele vai olhar para você, nós veremos as mãos furadas, nós veremos o rosto do nosso Senhor, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Redentor. Aleluia! Glória a Deus. E o terceiro passo que leva o homem à salvação: o primeiro é: arrependa-se dos seus pecados. Segundo passo que leva o homem à salvação: crer no Senhor Jesus. Terceiro passo que leva uma pessoa a ser salvo, aleluia, confessar Jesus como seu Senhor. Precisamos confessar a Jesus como o nosso Salvador. A Bíblia nos diz em Romanos no capítulo 10, versículo 9: se você confessar com a sua boca, se você confessar com que, irmãos? Confessar com que, irmãos? Com a sua boca, que Jesus
é Senhor. Presta atenção. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não existe um servo de Jesus que nunca confessou o seu nome. Não existe. Se você ainda não confessou que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus ele morreu para perdoar os seus pecados, eu tenho uma notícia para te dar: você ainda não é um servo de Jesus. Porque se você é um servo de Jesus, você dá testemunho de que Ele é o Senhor da sua vida. Se você é um servo de Jesus, você não tem vergonha de dizer que serve a Ele. Você não tem vergonha de dizer que é um servo de Jesus. Aleluia. Jesus disse assim: se a pessoa tiver vergonha dele diante das pessoas, e se você o negar diante das pessoas, ele negará você diante de Deus lá na eternidade. Não existe como você dizer que é um servo de Jesus se você tem vergonha de dizer que serve a Ele. Se você sente vergonha de dizer que é um cristão, que realmente serve o Senhor, eu tenho uma notícia para te dar: tome cuidado. Pois isso é um grande índice de que você ainda não nasceu de novo. Porque aquele que serve a Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, ele jamais pode ter vergonha do seu Senhor. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo perseguia todas as pessoas que serviam a Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Paulo teve um encontro com Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu para ele, ele depois dá testemunho dizendo que a luz que apareceu ali para ele era mais forte do que o sol ao meio-dia. A Bíblia diz que Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele caiu prostrado por terra. A Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, os seus olhos cegaram naquele momento. O apóstolo Paulo, daquele dia em diante, ele passou a servir ao Senhor. Ele que era perseguidor da igreja, agora se torna um arauto de Deus para proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja de Deus, todos que serviam a Jesus, agora não se envergonha de Cristo. Ele mesmo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. 3 passos que levam o homem à salvação: arrepender-se dos seus pecados, confessar que Jesus, aleluia, crer no Senhor Jesus e confessar o Jesus como seu Salvador. E o terceiro ponto para a gente concluir, sobre coisas importantes que você precisa saber. No primeiro ponto eu falei que o homem pecou, caiu e afastou-se de Deus. No segundo ponto, a coisa importante que você precisa saber, que o homem pecador ele pode ser salvo. E o terceiro ponto importante que você precisa saber, a vida do homem salvo. Como é a vida de um homem salvo? Eu sirvo a Cristo. Eu era um pecador, mas encontrei a salvação em Cristo Jesus. Arrependi dos meus pecados, me arrependi pelos meus pecados. Eu criei em Jesus para ser o meu Salvador. Eu confessei a Jesus como meu Salvador. Não tenho vergonha de Jesus. Agora que sou salvo, como é a vida de um salvo? Quero compartilhar com vocês 3 coisas importantes na vida de um salvo. Quem é salvo aqui, diga glória a Deus. Aleluia. 3 coisas importantes
na vida de um salvo. Se você é salvo, você precisa preservar essas 3 coisas aqui que eu vou falar para você. Primeira coisa importante na vida de quem é salvo: uma pessoa que é salvo precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na vida daquele que é salvo. Quando você não servia a Jesus, você não tinha o Espírito Santo. Presta muita atenção que isso aqui é sério. Quando você não era crente, você não tinha o Espírito Santo na sua vida. A casa, que é essa casa aqui que eu estou falando, estava vazia ou cheia de demônios, cheia de ego, cheio de tudo que é coisa, menos do Espírito Santo. Mas a palavra nos mostra que no momento em que nós nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo faz habitação em nós. Preste muita atenção. Você recebe o Espírito Santo no dia em que você aceita a Jesus como seu Salvador. Amém? Não confunda isso. Tem gente que confunde, pensa assim: eu não tenho o Espírito Santo. Por quê? Não, porque eu não falo em língua, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não confunda uma coisa com a outra. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, receber o Espírito Santo como salvo é outra coisa. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, naquele exato momento em que você está confessando a Jesus, a Bíblia diz que você se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém ou não amém? Aí, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos nos encher do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu preciso buscar mais de Deus na minha vida, mais do Espírito Santo na minha vida. Efésios capítulo 5, versículo 18. O texto diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em Atos no capítulo 2, os apóstolos já tinham o Espírito Santo, que Jesus já tinha soprado sobre eles, lá em João no capítulo 20. Em Atos no capítulo 2, eles receberam a porção do Espírito Santo e foram revestidos do poder de Deus para pregar o Evangelho e testemunhar até Samaria, Judeia e os confins da terra. Atos capítulo 2, eles receberam o poder do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 4 e no versículo 31, a Bíblia diz que eles estavam orando, e no momento em que eles oravam, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, todo cristão que é salvo precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: aquele que é de Cristo, ele tem o Espírito de Cristo. Aleluia. Segunda coisa importante na vida de um salvo: primeiro é ter o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa importante na vida de um salvo precisa viver em santificação. Um salvo precisa andar em santidade. Meus irmãos, uma pessoa que não é crente não precisa ser santo, não. Ele nem é santo. Uma pessoa que não é crente, ele não tem o Espírito Santo. Então por que ele vai viver em santidade? Agora, um crente, uma pessoa, no momento em que se rende a Jesus, ele precisa viver em santidade. Ele precisa se afastar do pecado. Ele precisa se afastar daquilo que é errado.
Por quê? Porque agora todas as coisas se fez nova na sua vida. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A pessoa que serve a Jesus precisa viver em santidade. A santidade faz parte da vida do crente. Em Hebreus do capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 fala que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Precisamos afastar do pecado e viver uma vida de santidade. E terceira coisa importante na vida de um salvo é que aquela pessoa que é salvo, ele precisa testemunhar de Cristo às outras pessoas. Eu pergunto a você: você fala do amor de Deus para as outras pessoas? Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, a missão de pregar o evangelho é do pastor, a missão de pregar o evangelho é do diácono, é do presbítero, a missão de pregar o evangelho é da irmã que tem um cargo na igreja. Os irmãos estão prestando atenção? Amém ou não amém? Irmãos, não deixa nada te distrair, amém? Amém ou não amém? Precisamos testemunhar de Jesus. Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele não disse para os apóstolos, disse para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém, glória a Deus. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será, quem não crê será condenado. A missão de testemunhar de Jesus não é dada somente ao pastor, é dado a todo aquele que se converteu. Por mais simples que você consiga falar, por mais simples, mas você pode testemunhar que Jesus, o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus ele fez na sua história. Aleluia. São essas três coisas importantes que eu quero falar para vocês esta noite. Primeiro, que o homem caiu e pecou e afastou-se de Deus. Segunda coisa importante: o homem pecador pode ser salvo, e ele é salvo na pessoa bendita de Jesus. E terceira coisa importante: como é a vida de um salvo, a pessoa que se entregou a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar convidando o irmão Marco para louvar o Senhor. Pode vir já. Não, vem para cá. Vem para cá. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o
humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia! Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Todo louvor, Senhor, seja dado ao teu nome, meu Deus. Eu quero conhecer Jesus. Toda a igreja. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Senhor, nós te exaltamos neste momento, meu Pai. Senhor, estamos aqui esta noite, ouvimos a tua palavra, a tua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que não merecemos o teu perdão, não merecemos, ó Deus, a salvação, Senhor. Mas o Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, olhou para nós, Senhor, pecadores, miseráveis, e decidiu nos perdoar, Senhor, por um ato de bondade e misericórdia teu, Senhor. Foi somente pela tua obra, meu Deus, na cruz do Calvário, é que nós somos salvos, ó Deus. Nós podemos testemunhar, meu Deus, do teu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia. Ó Senhor, nós te exaltamos, ó Deus. Nós glorificamos ao Senhor, porque nos comprou, Senhor, com teu sangue, porque derramou o teu sangue, Senhor, porque padeceu na cruz por nós. Nós não tínhamos nada a oferecer a ti, ó Pai, mas o Senhor, meu Deus, perdoou, Senhor, os nossos pecados, e nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação que foi a nós oferecida, Deus. Obrigado, Senhor. Eu apresento os teus filhos, apresento a tua igreja, os teus servos diante do Senhor, em nome de Jesus. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. E que se abra o